A histamina é um mensageiro químico encontrado em diversos seres vivos. É produzida pelas células de resposta imunológica, alterando condições de alergias, infecções e muito mais. Na química, ela é considerada uma amina. Vamos conhecer um pouco melhor sobre a histamina? A histamina tem um papel muito importante no corpo do ser humano, já que ela é uma das responsáveis por livrar o corpo de toxinas que a gente mesmo ingere, e também ameaças externas. No total, existem 4 tipos de receptores, que são chamados H1, H2, H3 e H4. A ação da histamina costuma ser bloqueada pela ação de antihistamínicos. Esses antihistamínicos impedem as ligações químicas da histamina e eles são geralmente usados para tratar casos de alergia. Uma das funções da histamina é enviar mensagens das suas células do corpo inteiro até o cérebro. Porém, ela tem algumas ações bem importantes quando a gente trata de infecções alérgicas. Alguns dos defeitos que a histamina causa no seu corpo são contração dos tecidos lisos do pulmão, útero e estômago, dilatação dos vasos sanguíneos, que aumenta a permeabilidade e baixa a pressão arterial. Ele também estimula a secreção do ácido gástrico do estômago, o que quer dizer que ele é muito utilizado para diminuir a acidez do suco gástrico e, claro, também no tratamento de úlceras. E ele acelera também o ritmo cardíaco. Tá, Érica, eu não tô entendendo nada até agora. Tá, calma que eu vou explicar. O que é uma reação alérgica para começo de conversa, né? Uma reação alérgica é uma infecção no teu corpo. Eu acho que eu já falei uma coisa assim mais por cima, assim, sobre alergias aqui no passado, né? Agora eu tô falando especificamente da histamina. Mas eu tenho um vídeo atrás aí que eu falei somente sobre alergias, né? Pausa aí e dá uma olhada no vídeo de lá. Então, assim, em inflamações, a histamina é crucial para fazer o combate. Quando acontece um dano físico ou uma lesão, uma alergia, os mastócitos dessas células liberam a histamina. Dessa forma, os vasos sanguíneos irão se dilatar na região que estiver lesionada. Isso irá fazer com que os líquidos e células do sistema imunológico, sangue, glóbulos brancos e proteínas vazem no local que está lesionado. A partir desse momento, eles começam a combater a lesão, nutrir e curar. Quando a gente fala em resposta alérgica, a situação é um pouquinho diferente. Quando o corpo apresenta uma hipersensibilidade a agentes externos, os mastócitos começam a liberar histamina de forma descontrolada. Já que a primeira ação, quando os anticorpos são liberados, eles se ligam aos antígenos com a intenção de removê-los. Porém, essa ação faz com que os mastócitos acabem liberando cada vez mais histamina. O resultado disso tudo são os resultados clássicos de uma alergia. Corrimento nasal, constipação nasal e pulmonar. Então aí, ó, o editor chupando o nariz aí, ó. Olhos lacrimejantes, compressão dos brônquios. E, é claro, inchaço dos tecidos também. Para que os efeitos não sejam tão incômodos, é feito uso de antihistamínicos, que são os chamados antialérgicos. Mas e agora, onde é que eu encontro histamina no mundo animal? No mundo animal, a histamina é encontrada em plantas, como é o exemplo do gênero Urtiga. Ela tem a substância em suas folhas, o que em contato com a pele gera coceira e vermelhidão. As abelhas também contêm a mesma substância. Já no organismo humano, a histamina é encontrada em diversas partes. Ela costuma primeiramente ficar armazenada nos mastócitos e também em uma célula chamada basófilo. Também são encontradas no pulmão, cérebro e gastrointestinal. E quando a histamina se torna um risco? Essa substância pode causar problema em algumas determinadas situações, como, por exemplo, quando a gente consome um peixe que está contaminado com elevados níveis de histamina. E essa intoxicação pode acontecer quando o peixe não é armazenado na forma correta. Isso faz com que o peixe acabe entrando em decomposição e as bactérias que acabam surgindo
fazem com que seja elevado o nível de histamina. Para evitar ficar doente, compre peixe de procedência garantida, principalmente peixes frescos, ou simplesmente não consuma, já que o ecossistema marítimo está sendo afetado por causa da pesca. E algumas pessoas ainda podem apresentar intolerância à histamina. Isso porque ela é destruída pela enzima diaminoxidase. E a falta ou a baixa quantidade pode acabar causando um elevado nível da substância num quadro de infecção. A partir desse momento, o indivíduo já começa a apresentar sintomas alérgicos. Quando você sentir os sintomas, procura um médico. Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente tem o SUS, né, para termos consultas de graça, né, porque a gente paga pelo SUS com os nossos impostos, então é nosso direito ter o SUS, já que a gente paga uns impostos altos, né? Então procura um médico especialista, principalmente, mas se não tiver um especialista, procura o clínico geral, porque ele vai poder te encaminhar, né, e vai poder fazer o pré-exame já, para poder te dar algum parecer, pelo menos, né? Então procura um médico que possa te dar algum auxílio no teu quadro de alergia. Inclusive, alguns estudos indicam que a histamina tem uma ligação direta em quadros clínicos de depressão. Uma pesquisa realizada em ratos, quando a histamina estava alta, analisou que no cérebro dos ratos, com a alta de histamina, baixou a serotonina, o que impede que o cérebro receba mais serotonina mesmo com medicamentos. Ele trabalha como um supressor. É importante frisar aqui que esses estudos foram feitos somente em ratos até então. Por isso não tem ainda exatamente qual seria o efeito colateral em seres humanos. De qualquer forma, é melhor ficar de olho. Procura um médico que vai te indicar alguns exames, né, uma bateria de exames para fazer e verificar se está tudo bem certinho, tá bom? Qualquer dúvida, dica, elogio e até mesmo crítica, pode comentar aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em ler, tá bom? Um beijão e até mais!